a reunião do nosso clube de leitura para discutir essa obra aqui, do professor Francisco José Dantas, Costa Dantas, e eu não sei se eu começo dizendo que eu tenho uma certa perplexidade em saber se é um romance ou se é uma novela. Eu não consegui definir se é exatamente um romance ou uma novela. Eu fico mais para o romance dessa vez, que ele é um pouquinho mais extenso do que a média das novelas, né? Dias Brancos, de Dostoiévski, Sonata Kreutzer, de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, A Metamorfose, de Kafka. Então, assim, O Velho Mar, de Hemingway, são um pouquinho menores, né? Então, eu acredito que a gente já pode dizer que é, sim, um, um romance. Embora essa classificação seja útil para os professores de literatura, mas menos útil para os leitores, né? Que faz de uma obra boa ou ruim, não é a sua classificação como tal, mas o seu conteúdo, o seu mérito narrativo, a sua estética, etc. E essa é uma obra de 2005, né? Então, na nossa sequência, né, na nossa proposta de leitura em ordem cronológica, nós já vimos Toivara da Memória, Os Desvalidos, Cartilha do Silêncio, Sob o Peso das Sombras e Cabo Josino Viloso. Né? Quando um seriado, uma série, faz muito sucesso e gera uma outra, né? Há uma expressão muito usada na mídia especializada que é spin-off, né? Gerou, fez saltar um outro conteúdo. E a impressão que eu tenho é que Cabo Josino é como um spin-off de Sob o Peso das Sombras. Né? É uma proposta de texto sobre um personagem que aparece ali, de passagem, em Sob o Peso das Sombras. E eu gostei muito. Né? Conversei com o Ronivon ontem sobre isso. Ele também gostou muito. Né? Eu acredito que, talvez por ser mais curto, ter um ritmo de acontecimentos mais intenso, a gente se impressiona com esse personagem. Eu fiz aqui umas notas e assim, a orelha do livro é muito boa. O Benedito Nunes preparou um comentário muito bom de apresentação, muita coisa disso está aqui, muita coisa do que eu percebi também, e também coisas que eu colhi sobre a obra em artigos que estão disponíveis na internet, sobretudo artigos acadêmicos. Depois eu compartilho no grupo as fontes dessas minhas observações. Né? Bom, dessa vez ele resolveu abandonar Sergipe, não é? Então não tem nenhum episódio da obra que se passa, nenhum episódio relevante que se passa por aqui, é todo no interior da Bahia, e eu até assim, como há uma certa ridicularização, não é, do ambiente institucional, eu não sei se isso foi proposital da parte do autor, se ele quis nos poupar dessa crítica, né? Mas o fato é que tudo se passa do lado de lá da divisa, né? É um cabo, né, que é um homem, é um anti-herói, mas ele é assim, vamos tentar definir. Nas minhas notas, eu pus que ele é um homem inseguro e iletrado, que compensa as suas limitações com esperteza e uma habilidade natural de manipulação. Né? Se a gente olhar direitinho para ele, ele tem uma natureza manipuladora, indolente, né? Mas fundamentalmente manipuladora. Né? A obra é uma comédia. Né? Ela tem um forte fundo de crítica, mas ela é uma comédia.
E a narrativa, a história, né, o arco narrativo, acompanha a trajetória dele de ascensão, não é, a delegado, não é, que era um sonho dele, né? Mas imagine que ele realiza o sonho no pior lugar do mundo, né? O Alvide. E, ao mesmo tempo em que é de ascensão, é de sobrevivência, né? Sobrevivência num ambiente que é paupérrimo, miserável mesmo, e, assim, corrupto. Não só no sentido da corrupção da administração pública, né, que quase não existe naquele lugar, a lei quase não chega, o Estado quase não chega ali, mas, assim, corrupto no sentido de que os costumes estão deteriorados. Então, ele tem que construir uma estratégia de relacionamento a partir desse ambiente hostil. E veja bem, Josino tenta construir a autoridade dele com o uso da farda. A farda é um personagem dessa obra. E a farda, ela vai se depauperando com o passar do tempo, né? Só sobra ele, né? A farda vira trapo a ponto de, em um certo momento, ele ser confundido com um mendigo mesmo, um pedinte na porta de um bar, né? Então, é uma, digamos assim, uma alegoria da aparência, do quanto, do quanto a aparência tem, tem significado, né? Tem relevância para esse tipo de ofício. Quais são, digamos assim, os personagens fundamentais? O próprio cabo, né? O protagonista, Josino Veloso, cabo e delegado analfabeto. Às vezes eu fico em dúvida se ele é analfabeto ou se é apenas mal letrado, mas a impressão que eu tenho é que ele é analfabeto mesmo. Malandro, né? Oportunista, né? Que tenta sobreviver num sistema falho. Vieirinha, de novo ele, o narrador que Sob o Peso das Sombras aparece aqui, é também narrador aqui. Ele acompanha a trajetória, né, do Josino, né? Ora é cúmplice, ora trata o Josino como herói, ora fica perplexo com o comportamento dele. Né? É um livro que não está bom para maniqueístas. Né? Tem a figura do Zeca Papão, né? O exator. Né? Ele está tentando ele está tentando cobrar impostos num lugar que não tem renda. Enfim, se alguém puder pôr o link aqui para a Rosa, que eu não perder o fio da meada lá no grupo, eu peço essa gentileza aqui. Ah, Rosa entrou. Então, assim, como eu estava dizendo, seja bem-vinda, Rosa. Como eu estava dizendo, esses são alguns personagens, mas há mais. Por exemplo, aparece na obra o Janúncio, né? Que é o sujeito com quem ele vai celebrar compadrio e depois até relação familiar. O deputado Canuto, que toda obra em que há referência a um político, ele vai entrar, nas próximas ele também vai ter presença, não é? Tem o Isidoro, que é o moleque de recados, que depois, anos depois, vai ser... Ele é contemporâneo, né, de Vieirinha, né? Então, o, vai ser o interlocutor do Vieirinha para as coisas da memória do Josino Veloso. E personagens de Sob o Peso das Sombras também circulam por aqui, né? O tio Melenguê, né? Ele aparece algumas vezes. O tio do Justino Vieira, né? O Vieirinha. Né? O tio Barbarino também é citado em uma oportunidade. A professora Camerinda, né? Professora analfabeta, segundo ele. Então, assim, é uma obra que dialoga com a anterior, que vai dialogar com as futuras. Né? Eu me impressiono bem com essa, digamos assim, essa continuidade literária que ele estabelece entre os seus textos, né?
Algumas outras coisas aqui. Perdoe o desencontro, porque realmente de ontem para hoje foi difícil organizar alguma coisa. Então, é um herói ou um anti-herói, a depender de como se olhe, não é? Ele é uma mistura de delegado, militar, músico, escultor e cocadeiro. É um personagem com um monte de miudezas, né? Tem, professor Jonatas, um São Gabriel que aparece aqui nas orações dele. Quando eu passei por ele, eu digo, ó, dessa vez o professor vai ter assunto de religiosidade para referir, né? É uma obra assim que trata assim de alguns temas de fundo social relevante, né? A própria miséria do interior nordestino, baiano em particular, naquele período, né? Vê-se que ele é quase contemporâneo ao golpe de 64 e que traz alguns temas assim significativos, né? Há um patriotismo naif, né? Inocente do cabo que vai se perdendo, né? Há um sentido de manipulação política daquela miséria inteira e daquela violência natural, né? E há também um sentimento muito humano de necessidade de reconhecimento e de ambição, né? De progressão que permeia essa narrativa, né? Eu tinha sentido algumas vozes aqui, algumas interlocuções, mas lendo esses artigos que eu comentei, há uma referência à, digamos assim, intertextualidade dessa obra com alguns clássicos da nossa literatura, né? Que depois que eu li esse artigo, eu digo, é isso mesmo, essas vozes realmente estavam aqui e a gente consegue perceber. Por exemplo, esse patriotismo exagerado é de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Tem uma conversa lá com o personagem do Policarpo Quaresma de Lima Barreto, né? Essa selvageria sertaneja e até as alusões a Antônio Conselheiro são de Os Sertões também, né? Tem uma conversa com Os Sertões. E esse cabo que não fez nada para ser cabo, não é? Não tem nenhum merecimento especial para não ser só soldado, praça, soldado, né? É um, um interlocutor do sargento Leonardo Pataca de Memórias de um Sargento de Milícia, né? Então, assim, é um livro que tem essas conversas que talvez o leitor não perceba quando está se encontrando com o texto, mas que depois, em camadas de reflexão, elas vão surgindo. Para não me alongar muito mais, eu quero só dizer algumas coisinhas. Por exemplo, o livro não é uma obra, digamos assim, não é a obra dele, e se alguém for selecionar para salvar numa biblioteca de clássicos, será salvo. Ou Coivara ou Os Desvalidos vão ocupar esse papel, embora Cartilha seja o meu favorito até agora. Mas ele foi finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio Portugal Telecom, né? Então, não é um texto, digamos assim, de só menos importância na obra dele, não. É um livro interessantíssimo, eu achei, né? Tem muita linguagem regional ainda aqui para a gente poder explorar, né? E a última nota que eu faço é a seguinte: o situacionismo é um negócio da China hoje, foi no período em que o período que a obra retrata, e deve ter sido sempre assim no Brasil, né? Deve ter sido sempre assim. Então, assim, eu não dei muitos spoilers do texto, vocês podem completar essas lacunas, mas é o que eu queria deixar, né? Eu queria deixar aqui para análise de todos. Usei os 15 minutinhos, né? A Stephanie foi a primeira a levantar, será a primeira a falar, depois Anselmo.
E aí vocês vão se inscrevendo. Obrigado pela... Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao nosso querido José Hollenberg pelas observações sempre muito pertinentes, né? Eu digo que hoje o meu comentário ele vai ser tão curtinho quanto a obra, mas eu queria comentar, acho que um dos aspectos mais interessantes é que ele faz críticas sociais muito intensas, né? Toda a obra, que até o momento eu li de Francisco Dantas, ele coloca as opiniões dele, as críticas dele, de forma muito, às vezes de forma muito explícita, outras vezes de forma mais subentendida, mas aqui em Cabo Jusino Veloso, eu diria que ele foi o profeta da crítica social brasileira. Eu o colocaria como profeta, porque essa obra é extremamente atualizada. Ele faz uma crítica muito grande à segurança pública, e na página 85, ele faz uma crítica, assim, é uma crítica respeitosa, mas é uma crítica realmente à questão disso que se vem discutindo tanto, né, do ponto de vista político, do ponto de vista social, que é a dificuldade que a gente tem aqui no país de manter pessoas presas, né? Ele faz um capítulo bem interessante, que ele diz o seguinte, na página... Deixa eu só confirmar se é a página 85... É 85... perdão, página 89. Ele diz o seguinte, compadre, vamos liquidar aqui mesmo essa petica, aonde eu digo que me responda o seguinte, se um juiz de direito sapeca num condenado por crime hediondo, 300 anos de cadeia, e no frigir dos ovos o meliante só cumpre pena de meio ano e olhe lá, como é que eu, delegado Jusino Veloso, não posso comutar a pena de meu pessoal paisano? É a lei, compadre, é a justiça. Quem manda e desmanda é a canetada do juiz, ninguém pode compartilhar nada. E aqui, para nós, está proibido se falar em impunidade. A ordem veio da Brasília, é melhor calar o bico, compadre, dá uma encrenca danada. Então, se a gente fosse pegar esse livro de Jusino Veloso, se ele lançasse hoje esse livro, pode-se dizer que ele é uma obra que ele é completamente adaptada ao momento. Um outro aspecto interessante que a gente observa no personagem é a capacidade de adaptação. Ele vai para o Alvide, vai, vamos dizer assim, comandar uma delegacia, que na verdade não é uma delegacia, é praticamente uma tapera, né? Já faz um trajeto, que é um trajeto para chegar na delegacia, para chegar na cidade, já é um sofrimento, já chega em sofrimento, chega nessa delegacia, ele percebe-se que ele é assim, eu particularmente, você pode encarar como malandro, ou como vamos dizer assim, pode colocar um grau de esperteza na conduta dele, mas é mais do que esperteza, eu acho que é a capacidade de adaptabilidade. Ele chega sem recursos, ele chega sem conhecer o local, ele chega do nada e consegue, no período em que ele se encontra como delegado, estabelecer uma certa ordem na cidade, uma certa ordem na cidade. Né? Isso sem usar de violência, isso sem abusar da autoridade dele, só utilizando ali a capacidade de diálogo. Então, eu achei esse aspecto muito interessante. Um outro aspecto que eu colocaria também é que esse romance dele, eu li isso numa crítica, acho que também foi na crítica da Folha de São Paulo, mas eu entendo que esse aspecto se coloca na obra, que ele é uma crítica bem debochada. Né? Ele faz um deboche muito, muito interessante, assim. E tem um outro aspecto, um outro fato da obra que eu achei bem legal, que ele coloca o seguinte, quando ele não quer se envolver com violência, quando ele não quer agir utilizando a força, ele diz o seguinte, acaba a história aqui, eu vou lá buscar o pau de fogo. Né? Mas ele nunca vai buscar, ele nunca utiliza a arma, mas ele ameaça que vai utilizar a arma, e na concepção dele, só esse fato já pacifica o conflito. Então, eu particularmente achei uma obra de leitura muito agradável, extremamente atualizada, é uma crítica à segurança pública no país, é uma crítica profunda,
que se adequa ao nosso momento no país e merece a leitura. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. Basicamente isso hoje. Obrigado, Stephanie. Foi bem rápido, realmente rápido. Mas Hoje não se poupe de dar suas impressões pela pressão do tempo, não, tá certo? Depois a gente faz uma outra rodada e você acrescenta o que julgar conveniente. Anselmo, bom dia. Bom dia, Zé Hollenberg. Bom dia, meus companheiros nessa viagem maravilhosa que é a leitura da obra de Chico Dantas. Eu confesso que no início eu fiquei até um pouco preguiçoso, porque eu disse, que história desse cabo pode nos dar? Era um personagem relativamente pequeno na obra de Chico e vai virar um protagonista e vai ter essa autonomia. E aí, quando eu comecei a ler, me ocorreu uma coisa assim que eu acho que eu dei uma viajada, mas uma viajada que, para mim, faz algum sentido. É como se eu estivesse lendo ou relendo Don Quixote. E Don Quixote sertanejo, Don Quixote com seus sonhos, seus moinhos aqui, na verdade, foram os espinhos na caminhada até chegar ao Alvide, né? E sem um Sancho Panza. Então, era um Don Quixote solitário, né? É claro que eu não estou comparando esse livro com o livro de Cervantes, mas tentando extrair da figura do Cabo Josino, talvez aquela mesma intrepidez e aquela capacidade de sonhar que o personagem de Cervantes tinha. Uma outra coisa que eu observei, e anoto que você, Zé Hollenberg, já colocou muito bem uma análise geral do livro, que eu considero particularmente uma novela pela sua forma de narrativa, pela seu cadenciamento e a questão dos capítulos serem muito curtos, que é uma característica das novelas também. Essa capacidade que Chico Dantas tem para escolher um tempo naquele espaço e conseguir ser atemporal, mesmo falando daquele tempo. E você tem razão quando diz que essas questões nunca mudaram no Brasil e tão cedo vão mudar. Melhoraram as coisas, a tecnologia, talvez o Cabo Josino de hoje não seja mais analfabeto como o da obra. Mas eu vou contar para vocês uma coisa. Há 36 anos, quando eu assumi como primeiro juiz da comarca lá de Canindé de São Francisco, eu encontrei alguns cabos josinos em Poço Redondo, que era meu distrito. E o Alvide me pareceu muito com o povoado de Poço Redondo, que eu fui visitar por ofício de ser juiz eleitoral. Bom Sucesso, na beira do São Francisco, perto do rio, mas o lugar mais seco do mundo que eu já vi. Nem autoridade tinha, não tinha nem um exator, como o Zeca Papão, que queria até o dinheiro da delegacia. Até hoje, no direito tributário, Ronivo, eu não entendi como é que a gente tributa a delegacia, a não ser que seja tributar a extorsão, né? Que me pareceu que era essa a ideia. Arruma um dinheirinho aí para poder dividir aqui com o exator, né? Aplico a multa, né? Tomo o dinheiro de alguém, me pareceu isso. E eu vi isso em pleno século XX, né? Essa coisa desse Josino lá no sertão de Sergipe, né? E a minha comarca era engraçado porque ia dar o sertão de Alagoas, quase do outro lado ali de Poço Redondo, Alagoas, até Serra Negra, que é sertão da Bahia, né? De um lado. Do outro ainda tinha o sertão lá perto de Paulo Afonso, tal, aquela coisa toda. Então, como eu andei aquilo tudo ali, eu vi essa realidade de muitos cabos josinos, que, aliás, não eram não cabos, eram até sargentos, analfabetos,
que foram promovidos porque era bom de gatilho. O que era diferente do Cabo Josino, que era covarde, né? Ele tinha uma covardia terrível. Então, tudo que ele evitava a violência, muito mais por covardia, e ele parecia o Pedro Balazarte nessa hora, que procurava uma forma de escapar com inteligência do conflito ou daquela hora que seria o pega para capar. Então, é um personagem que daria uma bela comédia no cinema. Eu fico olhando assim, me lembrou, claro, com suas diferenças, o Alto da Compadecida, né? Com outra vertente, com outra história e tal, mas os personagens assim muito ricos em termos. Anselmo travou para todo mundo ou só para mim? Para todos. É também romântico da história, quando ele se apaixona por Idalina, né? E o lado artístico dele, que faz todas aquelas estátuas sem cabeça, e depois ninguém entende, e vai entender. Ele não coloca a cabeça porque ele não poderia revelar o seu amor à Idalina, porque ele corria risco de vida, inclusive, né? E o mais interessante, quando ele se sente liberto para falar desse sentimento, ele coloca a cabeça nas estatuetas que ele faz, e com um detalhe, a estatueta está grávida, e vira um escândalo social no Alvide que Dalina está prenha. É um negócio assim fantástico, dá um belo filme. Um roteirista poderia aproveitar isso como um argumento fantástico e fazer uma comédia que daria um grande sucesso, com certeza, da telona. Então, era isso que eu queria falar e parabenizar o grupo por essa vontade de conhecer mais a obra de Chico, e eu tenho certeza que nós vamos chegar a ler toda a obra dele, depois vamos sentir saudade desses encontros nossos. Valeu, era isso. Anselmo, perfeito, assim, muito boas as suas observações aqui. Eu estava aqui pensando, né, realmente é quixotesco, né? O Cabo, ele é quixotesco. A gente falou de referências literárias nossas, né? Sargento de Milícia, Memória do Sargento de Milícia, Sertões, Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas você lembrou Pedro Malas Artes, lembrou a inspiração quixotesca do personagem, e me vem agora um outro, que também pode dialogar, que é o Sargento Getúlio, né? João Baldo, né? O Sargento Getúlio pode conversar com o Cabo Josino Veloso. Talvez seja a analogia mais próxima, né? Mais óbvia, né? E, enfim, mas eu acho que a gente não vai ter saudade quando acabar a obra do professor, porque aí depois tem a obra do Antônio Carlos Viana, que a gente precisa conhecer. Tem alguns clássicos nossos, como os Corumbas, que eu tenho vontade de ir, você certamente já leu, mas eu acho que vale a pena. Também a literatura regionalista, né? Um clássico nacional, né? Armando Fontes não é sergipano de nascimento, mas escreve sobre Sergipe, e na época ele era, salvo engano, deputado federal por Sergipe, foi constituinte em 46. Enfim, a professora Lúcia Dalfar, a gente precisa conhecer a poesia dela, né? Eu conheço, né, porque por trabalhar aqui em Brasília, a gente tem contato com muita gente do país inteiro, né? É impressionante a força que Santo Souza tem fora de Sergipe e a pouca expressão e reconhecimento que ele tem dentro de casa. Santo Souza é para muita gente, né, um poeta na prateleira de Carlos Drummond de Andrade, de João Cabral de Melo Neto, né? E para nós assim, tudo bem, é o nosso grande poeta, mas, né? E daí, né? Em quais escolas se declama Santo Souza, né? Eu toda vez que posso uso Baliza, né? Que é o meu poema favorito, né? Uma poesia curta dele. Mas, assim, eu acho que ele é muito pouco conhecido, podia ser mais. Então, a gente vai ter esse grupo mais adiante, né, para os continuarem nessa resiliência. Aí, pela ordem de pedido aqui, me estendi, desculpem, Matheus e Ivan. Zé,
Eu acho que você não anotou, Jonatas, ele pediu antes de Mateus. Eu estou Não, usando. É porque ele levantou fisicamente a mão. E não Tá aqui. bom, tá bom. Matheus, fique à vontade, Matheus. Por favor, fique à vontade. Eu vou depois dessa sequência. Acho que o Matheus caiu. Não, Matheus está sem áudio. Eu não estou vendo. Matheus, Eu sei do meu lugar, o professor, até para que eu possa furtar intelectualmente as ponderações dele nas minhas futuras ponderações. É uma oferta por conta da minha idade. Obrigado mais uma vez ao grupo. Eu só tenho aprendido aqui com todos vocês. Para mim tem sido muito bom. Eu faço sempre a leitura comparando com os outros romances, cometo o pecado de considerar que, sempre lá em comparação com Evara, que é o meu preferido, continua sendo ainda, e aí ler Cabo Josino, Viloso, eu confesso que comecei preguiçosamente, porque eu digo, para onde é que vai? A coisa estava meio amarrada, com pouquíssimas informações naquele primeiro momento, mas que depois a leitura se tornou agradável e valeu muito a pena ter lido esse romance do professor Chico Dantas. Eu digo que, eu já disse isso em outros romances, que a narrativa dele, de Chico Dantas, é uma narrativa linear, ou não é uma narrativa linear, ela é intercalada, mudança de contexto, mudança de personagens. Eu diria que esse romance, ou novela, eu não sei fazer essa distinção, talvez tenha sido o que menos intercalou. Teve uma sequência mais linear da narrativa de Chico Dantas. Para mim, dentre os cinco, esse é o que foi mais linear do que os outros. O Cabo Josino tem uma trajetória, e aí a professora Stephanie, ela fala nessa adequação que o Cabo José, a capacidade de adequar-se aos contextos, que é um negócio fantástico. Eu coloquei aqui nas minhas anotações que ele tem toda uma construção que é pessimista, desde a indicação, a decisão para aceitar a indicação, depois a viagem, que foi terrível, do ponto de vista do sofrimento, do ponto de vista das suas angústias e do seu negativismo, a instalação que foi horrível da delegacia Matapera, que não tinha porta, era um negócio amarrado de cipó, não tinha absolutamente nada, mas que depois ele consegue processar essa coisa ruim na vida dele para se tornar uma coisa vitoriosa. E Stephanie colocou uma parte das estratégias utilizadas por ele para fazer essas adequações, que estão lá no meu resumo, é página 89. Eu já tinha a limpeza da arma, não apenas ele limpava a arma dele como forma de ostentação e de cantar a vitória, né? Dizer, olha, eu tenho aqui essa arma que representa o Brasil e que vocês têm que respeitar, apesar de nunca ter dado, me parece, um tiro. Distribuição de pedaços de rapadura, promessas de emprego, alegação de que a ordem vinha de Brasília. Eu até me lembrei, quando estava lendo, do personagem de A Grande Família, Mendonça, que é o Tonico Pereira, que ele inventava que a ordem era de Brasília para poder conseguir a adesão dos funcionários lá da repartição. Quer dizer, ele citava Brasília, colocar o criminoso num buraco no chão, o livro de hipnose, o apelo ao sobrenatural. Quer dizer, o cara era de uma artimanha fantástica. Eu listei 10
estratégias utilizadas por ele para poder não precisar de nenhuma violência, já que ele era um covarde por natureza, não caberia bem a ele ir para a violência. Mas o pessimismo era uma coisa terrível. Eu anotei aqui na página 22, ver má fé em tudo, tudo, até nas faveleiras desfolhadas, até nas catingueiras, até nas moitas de malvas brancas, nos urubus que estavam voando. Ele via pessimismo em tudo. Mas ele consegue reverter essa situação e passar a ser alguém exitoso, alguém vitorioso na sua delegacia e respeitado por todos os seus munícipes, não dos seus concidadãos. Realmente um estrategista de mão cheia, que os colegas já citaram aí alguns personagens que poderiam ser na mesma situação. Na página 32 também há um pouco desse pessimismo. Depois ele entra em desgraça. O romance traz para dentro personagens o Vieirinha, que Hollenbeck chama de Vieirinha, que é o Justino Vieira, o tio Mengele, a professora, mas o mais presente é, na realidade, o Justino, que dialoga com ele, primeiro entusiasmado com as estratégias que ele utilizou, depois completamente decepcionado, porque o Jovino ele debanda para a corrupção e faz todas as tramóias do mundo para poder se dar bem, e se deu bem. O casamento foi uma surpresa, as estatuetas sem cabeça, etc. Agora, eu volto não, eu digo que desse romance não tem uma coisa que, para mim, foi a marca Chico Dantas em todos os outros quatro, que foi um personagem feminino com alguma evidência. Nos outros, com muita evidência, Dona Senhora, por exemplo, foi de muita, Maria Melona, muita evidência, mas nesse não tem nenhuma. A mulher com quem ele se casa é alguém que apareceu assim de repente, ele morria de medo por conta dos familiares, mas que depois aparece e não tem nenhuma relevância dentro do contexto do romance. Foi uma coisa que eu senti falta. O Cabo Jovino é o personagem central e, eu diria, O Coivara, ele chama, digamos assim, raízes de pertencimento nordestinas mais profundas, né? Então, assim, o sentimento que a obra literária desperta vai ser variado mesmo, né? Como eu, por exemplo, o Anselmo falou que isso daria um bom filme, né? Daria um filme de Mazzaropi, Anselmo. Não tem cara de filme de Mazzaropi o livro?
né? É um pouco fora de tempo, talvez, né? As nossas comédias hoje não têm esse grau de refino, mas daria um filme de Mazzaropi, eu acho, né? Só me permite, Zé, teve uma minissérie que foi um filme, virou filme e tal, que é a Hollywood aqui de Pernambuco, aqui da Paraíba, que existe, inclusive, e que lembra muito isso, né? Tem um super-herói meio assim, fora da rota e tal. São produções da Globoplay. E é bem interessante. E me lembrou isso, porque esse cenário que tem, inclusive, na nossa Hollywood nordestina, que fica no interior da Paraíba, que eu conheci, dá para rodar o filme todo do Josino lá. Então, seria um Mazzaropi mais contemporâneo, entendeu? Com a pitada mais assim, mais moderna. Talvez um Renato Aragão na cara do estilo de Josino, com mais palhaçada. Agora, isso que Jonatas disse é interessante mesmo. Esse é o primeiro dos romances em que não há uma personagem feminina, né? Muito forte. Ele citou várias, assim, tem Leopolda, né? No Sob o Peso das Sombras, né? Que é muito forte também. Tem lá um enigma, a moda de Capitu, que a envolve, etc. Então, assim, de fato, falta uma personagem feminina aqui que seja um contraponto em relação. Falta no sentido de que não tem. Não é que o romance esteja com lacuna, não, mas é porque realmente a gente não sente a presença. Aí, pela minha ordem aqui, agora Matheus, depois Ivan, depois Rosa. Matheus, se você viu a câmera desligada, eu estou por aqui. É só porque eu vou ter que abrir uma outra tela aqui, paralelamente. Perfeito, Zé, tranquilo. Todos me ouvem, bom dia a todos. Mais uma vez, cumprimentando a todos os parceiros aí dessa jornada, pedindo desculpas aí por 2 falhas anteriores, mas as justifiquei por compromissos que coincidiram, mas não deixei de ler as obras, tanto que tenho condição de opinar e estou com o professor Jonathan. Para mim, ainda a Coivara é imbatível, né? Com todo respeito, obviamente, às opiniões divergentes, e a obra do Cabo Josino também é muito boa, mas se há a escolha hierárquica da preferida, eu, pessoalmente, muito particularmente, ainda continuo entendendo a Coivara da Memória ainda como imbatível. Sobre o Josino, realmente aí estou concordando aí com todas as colocações e vou tentar trazer uma perspectiva para agregar no debate de adjetivação aí desse personagem, né, desse herói / anti-herói, né? Eu queria trazer um ponto que é a fidelidade que ele tem ao Estado, né? A fidelidade que ele tem a seu empregador, né? Desde o começo da obra, ele sai ali de cavalo com a portaria de nomeação dele, e ali, naquele começo, ele está narrando de uma forma que ele poderia perder a vida, mas ninguém mexeria naquele papel. Em determinado momento, ele para com o cavalo, ele confere tudo ali, e aquela preocupação, como se aquele decreto, aquela portaria, aquele instrumento, ele fosse algo que valesse a vida dele, né? E durante a obra como um todo, você tem várias manifestações de fidelidade ao Estado, né? O Estado jamais deixaria de fazer algo pelo cidadão, ele tenta mostrar essa fidelidade ao Estado, e aí, como contraponto, vem uma certa ingratidão, porque ele não recebe nenhum tipo de recompensa dessa fidelidade. Fica muito clara essa falta de recompensa, seja no que pertine ao salário de fome que ele recebe, né? Que é um salário que fica evidenciado que ele não tem a condição mínima de ter uma vida minimamente digna com o que ele recebe a título de soldo, né? E, ao final, nos últimos capítulos, aliás, acho que no último capítulo, a ideia é extinguir a delegacia dele, né? Sob o argumento de que era uma delegacia sem demanda, né?
que ela viraria uma espécie de anexo ali de uma delegacia de uma outra cidade, esqueci até o nome da outra cidade aqui, mas está lá nos últimos capítulos da obra. Então, há um contraponto de uma excessiva fidelidade do cabo ao seu empregador, ao Estado, o Estado enquanto entidade abstrata, né, não necessariamente o Estado da Bahia, que é onde se situa geograficamente a obra, mas o Estado enquanto ente empregador dele, né, seja qual foi o critério ali, que ele ascendeu de soldado para cabo, mas é o Estado empregador, então uma gratidão, uma fidelidade muito grande dele, e a ausência de reciprocidade desse tratamento, né? Isso me chamou bastante atenção. Isso remonta muito à ideia de justiça e injustiça, que é uma ideia muito, muito presente na obra de Chico, né? A ideia de justiça, de injustiça, a ideia de recompensa, a ideia de dois pesos e duas medidas, de tratamento desigual para situações iguais, né? Isso me remontou também à leitura de outras obras. Eu destaquei aqui um trecho na página 113 que eu achei muito interessante, e aí vem uma reflexão muito profunda, porque eu acho que a técnica de Chico é uma técnica que ela, no meio da narrativa, ele lança ali uma reflexão profunda dentro daquele contexto ali, daquele determinada narrativa daquele momento. E na página 113 me chamou muito a atenção esse trecho aqui, eu vou pedir licença para ler, é um trecho curto, mas a partir daí a gente pode meditar, que vale muito para a nossa vida pessoal, profissional. Eu mesmo, por exemplo, me toquei muito com isso, né? Ele, em determinado momento, ele vem assim. Isso vem a confirmar a impossibilidade de prevermos nossa carreira, bem como os óbices que encontraremos na nossa trajetória pessoal, contrariando a própria vocação. Assim é o mundo. É alguma coisa que permanece oculta a 7 capas. Quem é que adivinha sua própria sina? Então, ele, dentro do contexto do cabo, né, da história do cabo, dentro dessa perspectiva, pelo menos eu enxerguei muito essa ideia de alguém injustiçado, de alguém que se doou mais do que recebeu em troca. Ele faz essa reflexão, veja, isso é um pouco da vida de todos nós. Em determinado momento, a gente tem essa sensação de que a coisa está fugindo um pouco do nosso controle ou da ideia inicial que nós tínhamos, seja no campo profissional, seja no campo pessoal, familiar, socioafetivo. E aí ele pergunta, quem é que adivinha a própria sina, né? A quem pertence esse futuro? Quantas e quantas conjunturas estão inseridas num incerto futuro de todos nós? E o cabo é um exemplo muito disso, quer dizer, ele vai para o Alvide ali, com essa ideia de fidelidade, com essa portaria debaixo do braço, sem saber muito o que é que vai encontrar, e encontra o pior dos mundos, né? A gente começou brincando aqui antes da gravação, Zé falando do casamento aí que ele ia para a Feira de Santana e tal. Eu digo, pior é o Alvide, né? Aí acho que o próprio Zé falou, nada pode ser pior do que o Alvide. Então, veja, às vezes você pensa ali e foi uma reflexão que me ocorreu, né? Porque ele diz, olha, os óbices que encontraremos na nossa trajetória pessoal, né? Então, vem aí um forte traço da obra de Chico, né? Que é chamar a gente para reflexão pessoal, profissional, dentro desse contexto aí do cabo. Então, gostei muito da obra, são ponderações absolutamente pontuais, né? Eu fico muito nessa ideia de fidelidade dele, de justiça e injustiça, né? De reconhecimento / recompensa, que ele esperou e não veio, e de desproporcionalidade nos tratamentos que eram dados nessa relação bilateral. É por aí a minha visão para tentar agregar aí no debate. Muito obrigado. Matheus, você é um sujeito muito caxias, muito disciplinado. Você começa com a justificativa de ausência, gentileza sua, desnecessário. Fique em paz, entendeu? Fique em paz. Eu brinquei com você no começo, mas porque a gente sentiu a sua falta. Essa sua passagem também está marcada aqui ao meu estilo destrutivo de texto, né? Eu risquei 2 vezes no mesmo lugar
pus uma exclamação e agora estou notando que Matheus também gostou desse pedaço. Agora, o pedaço seguinte, que você não referiu, tem uma referência, né? Que a gente já comentou aqui, mas acho que talvez valha a pena citar, são só 4 linhas. Sem o regimento nas mãos, sem leis marciais que atrapalham, o cabo Josino Viloso construiu sozinho, mercê de seu crânio bem aperfeiçoado, a tranquilidade do alvide, sem derramar um só pingo de sangue. De fato, né? Ele foi delegado esse tempo todo, nunca deu um tiro, né? Nunca usou de pancada, nunca fez nada. E aí o autor prossegue, o narrador prossegue. Me digam, isso não é bonito? Isso não é bem brasileiro? Não é? Eu tenho dúvida se é brasileiro, né? A gente é um país muito violento, mas de qualquer forma vale como construção estética, assim. Rosa, eu vou pedir a sua licença para passar para Ivan, porque ele está na estrada e eu tenho medo que ele fique sem sinal, tá certo? Bem, claro. Ivan? Estou vendo que o carro aí de Ivan está numa estrada. Numa região bonita. Aham. Indo a Pacatuba. Bom dia a todos. Inicialmente, uso as palavras de Matheus, que é sempre extremamente educado e gentil, e as repito como minhas iniciais. Olha, o Francisco Dantas, ele tem uma característica que não sei se os novos escritores conseguirão ter, porque ele parece que pinça, na sua vivência pessoal, personagens e Burila trabalha com eles, mas são personagens que ele conheceu na sua vivência pessoal, na sua convivência. Hoje, vindo aqui para Pacatuba, passei pela Barra dos Coqueiros e vi um monte de condomínio. Lembrei que na nossa infância, quase todos desse grupo, com exceção de alguns mais jovens, né, Matheus, e outras participantes, na nossa infância a convivência era com a rua. Fosse quem fosse, vivia na sua casa, mas vivia também na rua, no seu bairro. E hoje, depois passou a ter a vivência no prédio, onde se conhecia relativamente bem o porteiro, e atualmente nos condomínios me surgiu uma ideia que nem o porteiro se conhece, porque já se passa pela portaria de carro. Então, a dissociação entre a classe média, entre algumas pessoas que têm um déficit melhor, e aqueles trabalhadores mais simples, aquelas figuras mais humanas, assim, mais humanas no sentido de mais literalmente viscerais com a terra, não se tem essa convivência. Recentemente, minha filha esteve em Singapura e eu perguntei para ela o que ela achou do povo, se era um povo alegre. Ela disse, alegre não, conformado. Para mim foi uma sensação curiosa, porque ela explicava que lá eles têm toda uma estrutura social razoável, boa, mas não tem uma ambição, não tem um espírito de ascensão, de alegria. Eles sabem que aquilo é aquilo e se continuará sendo aquilo. Foi a percepção que ela teve. Eu estive na China há uns 20 anos e tive a sensação horrível de que as pessoas eram cabisbaixas, submissas, eram quase que obrigadas a viver daquele jeito. E agora, vendo o Cabo Josino, o que será que ele quer da vida? Me lembra um ditado que eu não sei a origem, se é ditado regional Nordeste, onde que é aquele ditado que diz que malandro que é malandro não estrila, espera a vez. Eu acho que é paulista esse ditado, não tenho certeza. Mas a percepção que eu tenho do Cabo Josino é nesse sentido. Ele ia vivendo, esperando a vez, esperando acontecer. A principal fonte de trabalho, muito mais do que o trabuco que ele tinha, tem uma frase aqui que expressa bem. Ninguém resistia ao manifesto de boa educação. Era uma das coisas. Falava compungido, com a pura, junto pestanas no nó de franca satisfação. Eu acho que até Ivan, seu sinal caiu. Tá Caiu. cortando. Tá cortando. Depois você volta. Quando a gente perceber que você está com o sinal restaurado, você retorna. Quem gostaria agora? Não sei, tem a lista aí. Caiu a minha lista aqui também. Eu acho que é Rosa, viu?
Sou eu? Então, Rosa. Não, mas é sempre bom falar, né? Por último, quase todo mundo já falou quase tudo aí, eu só quero fazer umas observações. Primeira, também, bem longe, viu, Anselmo? Eu me lembrei do Cervantes, do Dom Quixote, né? Deu uma atitude quixotesca dele, assim, achei interessante, sem o do Sancho Panza. Pior ainda, que aí a solidão dele aumentava. Não tinha aquele cara para ele desabafar tudo que ele queria e as loucuras que ele fazia. Mas, bom, é a jornada do anti-herói para mim, né? E já foram citados vários aí. Eu me lembrei muito do Chicó, né? Do Alto da Compadecida. E também pensei nisso, daria um filme espetacular, né? Uma comédia, assim, num bom diretor. Nossa Senhora, tem um roteiro quase pronto aqui, né? Então, é bem interessante. Seria interessante que os nossos cineastas, agora tão reconhecidos, e cada vez mais, graças a Deus, espero, né, comecem a olhar para essa literatura regional, né, também, para poder fazer essas belezas que a gente tem visto ultimamente. Mas o que eu achei interessante, só para acrescentar, que esse anti-herói aí, ele dizia que o amor estava definitivamente excluído de seus planos, seria um estofo a seu sacerdócio militar. Então, a única coisa que eu gostaria de comentar é isso. Também senti falta de uma mulher protagonista, como nos outros. Mas é muito interessante que eu li o livro todo e nada, não aparecia nenhuma. E aí ele começa a se enfeitar, a pintar o cabelo, não sei o quê, né, e tal. Eu falei, vai aparecer agora, né? Vai aparecer. E é muito interessante a história das bonecas. Eu achei que o personagem feminino que ele botou aí foi as bonecas sem cabeça e que depois ganhou cabeça e ganhou barriga, né? Quer dizer, o que ainda foi mais interessante ainda que ele fazia aquilo tudo silenciosamente e que no livro não aparece em momento nenhum nem essa mulher, nem essa paixão, né? A não ser depois que ele começa a mudar e todo mundo começa a estranhar e ele começa a beber também, tem um momento que ele bebe demais. Então, talvez o Francisco Dantas quis colocar a mulher dele aí, essa mulher tão protagonista que sempre tem em todos os romances, nessas bonecas aí de barro, que a gente vê esses artesãos, né, do Nordeste que fazem muito essa coisa com barro e tal. E é muito interessante que ele tem uma jornada assim, ele chega bem tímido, sofrido, né? Depois ele vira o herói da cidade e ele também, por covardia, realmente, ele não atira, ele fica usando, que ele mata até Lampião, que tem um primo, que não sei o que, ele usa uma série de coisas para evitar realmente fazer alguma coisa de violenta, né? E ele consegue apaziguar a cidade, cria aquele menino, que depois volta e vira o narrador, então, é uma coisa interessante. Eu gostei do livro, realmente é uma novela, mas, né, gostei, porque comecei também, como alguém já disse aí, acho que o Jonatas falou, né? O professor falou, bom, o que é que esse livro tem a nos contar? Porque parece uma coisa muito focada nele, né? No cabo. Então, mas depois o livro melhora. E aí dá para a gente ler de forma bem tranquila até o final. E eu gostei muito. Não diria que esse é o meu preferido, não. O meu continua sendo do Silêncio, aquele onde tem a heroína Dona Senhora, e continua sendo aquele, os Desvalidos também. Mas esse é muito interessante, eu gostei muito de ter lido, e obrigada a vocês todos pela presença e pelas aulas que vocês nos dão aí todo dia, todo encontro. Obrigado, Rosa. Engraçado. De fato, né, o cinema teria um material muito bacana nesse filme. Eu estava lembrando de Sargento Getúlio com Lima Duarte, né? Isso. E eu assisti esse E o filme. nosso sergipano, né? Tem um sergipano, que é o nome dele, meu Deus, que foi meu colega, inclusive, no DNR, que faz o motorista conterrâneo da do sargento. Capela. Meu conterrâneo da Capela. Do sargento, Pois é. Poxa, também esqueci o nome dele, velho. Vocês Ele falam era da- desenhista lá do DNR, ele era o motorista. Então, a primeira vez que eu assisti o filme, eu era muito maturo para compreender, né? Depois que eu li o romance, uma vez, numa dessas madrugadas aí, estou no Canal Brasil, eu assisti. E eu pensei comigo, assim, quantos romances brasileiros não são negligenciados pelos nossos autores, né? Uhum. Quantas obras poderiam gerar bons filmes? Lembrando que Os Desvalidos virou Canta Maria, né?
adaptado, é lógico, não é a mesma coisa, foi um diretor paraibano, né? O filme faz questão de começar. A primeira cena tem um local e numa praça e tem a bandeira da Paraíba, né? Com o famoso nego colocado lá para então, ele transfere do nosso interior para o interior paraibano. Mas, de qualquer forma, é uma adaptação. E, enfim, tem outras mudanças no roteiro lá. Mas eu acho que esse também daria, assim, vamos cruzar os dedos e torcer para que alguém aproveite. Não é? Selma, é Orlando o nome dele. Orlando. Orlando, é. Orlando Vieira. Orlando Vieira, isso. Faz o motorista do Sargento Getúlio. Uma peça, por exemplo, isso aqui poderia ser também, como o Emboaça fez Os Desvalidos, né? Esse aqui também tem conteúdo para isso. É porque, assim, como são pouquíssimos personagens relevantes, no sentido de que estão acompanhando a narrativa inteira, é até talvez mais fácil de construir uma coisa assim. Enfim, aqui pediu o Ronivon no registrado, mas se alguém quiser, se Ivan, se o sinal estiver bom e você quiser retornar, fica à vontade, viu? É só acenar aí que... Porque ficou interrompido, a gente não conseguiu concluir. Você não conseguiu concluir o seu raciocínio para nós. Você tinha acabado de voltar da China quando caiu aqui o sinal. Desculpe, agora. Então, só para concluir, eu já tinha falado dos condomínios que na rua, se qualquer for, vencer com os garotos da rua, com os garotos do bairro. Posteriormente, com a construção passou-se a ter a convivência com o porteiro, eventualmente, se conhecia alguma coisa dele. Hoje, pelos condomínios da Barra dos Coqueiros, me ocorreu que nem com os porteiros dos condomínios se tem mais convivência. Então, ficará difícil, porque se passa pela portaria de carro, né, cara? Ficará difícil para os autores futuros terem a percepção de cada tipo de vida, de cada tipo de conduta que o Francis Dantas tem dos seus personagens. Porque a sensação que eu tenho é que não são frutos da imaginação, são frutos da convivência com algumas pessoas e que ele burila, trabalha e acrescenta. Mas, e para concluir... Tudo de novo, mas eu vou tentar psicografar o Ivan aqui. Tá, então, eu encerro a minha participação para poder não perturbar. Fiquem à vontade, eu continuarei ouvindo no que der. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan, o seu esforço de expor aqui. Mas você disse uma coisa interessante, né? Assim, se o autor usa muito de suas memórias para compor seus personagens, num mundo em que as pessoas perdem convivência presencial, né? Que vivem fora desse ambiente, né? Qual é o destino da literatura de memória, né? Qual é como é que o memorialista vai conseguir construir as suas personagens, né? Mesmo quando se trata de uma memória convertida em ficção, né? É uma coisa que eu realmente não tinha percebido, né? Eu não sei se empobrece, né? Mas vai ser diferente. Certamente será diferente. Será diferente. Rony, por favor. Edleito, eu acho que já chegou no destino, então. Fica para a sequência o Wesley também. E aí a gente encerra. Fica à vontade, Ronivon. A palavra é sua. Bom dia a todos. Assim como acho que o Matheus falou, eu também não pude participar da última reunião. Enfim, mas estamos aí. O personagem é excelente. Conforme o José tinha se reportado no início, eu acho o Josino Veloso extraordinário, excelente. Aliás, gostei demais dele. Acho que eu anotei aqui nas minhas coisas, ele é um arquétipo do servidor interiorano. Quem morou no interior, como eu morei até os 17, só vim fazer faculdade aqui, entende o que é isso no interior, né? Esses personagens, eles existem ainda, cada vez mais raros, porque estão virando personagens de internet, né? Personagens que falam por vídeo. Como bem disse Ivan, não são mais personagens reais. Mesmo os delegados, os juízes, os promotores não gostam mais de gente. Tem medo do cheiro de gente, dos problemas que eles deveriam gostar, até porque a profissão
existe para isso. Então, cada vez mais rareiam no interior esse tipo de personagem. Mas para quem viveu, e eu que só vim para aqui em 93 para a faculdade, eu vivi isso de forma... Teria na minha cabeça, e tenho, o que seria, não a versão igual, mas o que seria o Cabo Josino Veloso em Itabi, quando não existia delegado, enfim. Não sei se talvez fosse até melhor, né? Mas, enfim, deixe como uma interrogação. Pois bem, é o arquétipo de um servidor interiorano. Típico, típico. Minha fala vai se centrar mais numa visão mais pretensamente sociológica. Ele é um elo da cadeia, né? Quem leu Vitor Nunes Leal, no Coronelismo, Inchada e Voto, perfeitamente. O poder não é uma coisa estanque, não é uma coisa isolada, nem algo que se pode fazer secções, cortar em pedaços. O poder é um complexo, é uma junção de várias coisas. E quem é Josino? Josino luta para entrar nesse processo, e entra, ele passa a ser um elo relevante. Observe que, ao final da obra, Janúncio e sua família se serve do processo de Josino. Josino se torna fundamental para eles poderem, dentro da paróquia, né, poderem construir o processo de poder. Vejam que uma das cenas hilárias, porque a própria descrição é hilária, quando o Valenciano quer matar o Josino por conta do desarranjo entre eles, quem convence a não fazê-lo é Janúncio. Não, olha, a gente precisa de um homem desse. Então, essa é a definição perfeita do processo que temos dentro da estrutura de poder. E não tem nada de errado. Eu listei aqui, olhando aqui para o livro do alagoano que escreveu A Província, e peguei uns trechos aqui, não exatamente dele, mas a estruturação, como é que se faz? Você tem a paróquia, você tem a vila, você tem a cidade, você tem a província, você tem a corte. A corte nossa é Brasília atual, não tem diferença nenhuma do mais rudimentar Alvide. O que há no Alvide, há em Brasília. Não há diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. E aqui não é uma crítica moralista, muito pelo contrário, absolutamente nenhuma crítica moralista, até porque eu anotei aqui que isso existe em Europa, em França e em Bahia. O que se muda do interior da Alemanha para o Alvide é o verniz cultural. Eles talvez ouçam Mozart, o Alvide não ouve Mozart, mas ouve Luiz Gonzaga, ouve outras coisas. Não há diferença nenhuma. Vamos parar com essa bobagem de acharmos que nós vivemos num inferno austral, né? E que possivelmente um local ideal. Ora, qual é a diferença de Alabama para o interior do Nordeste? Eu vejo pouca, muito pouca, pouquíssima. Então, eu não tenho essa visão idílica de que lá existe um céu e que nós vivemos no inferno. E, portanto, mais uma razão para gostar de Veloso. Adorei, diga-se passagem. Como personagem, não como livro. Como livro, eu prefiro Cartilha do Silêncio e o Coivara. Mas como personagem, para mim, disparado o melhor, de longe o melhor personagem construído pelo autor até agora. Bom, falamos dessa estrutura de poder, que ela se estrutura nas redes sociais. Rede social não estou falando de Instagram, nem de Facebook, nem nada disso, não. A rede da sociedade mesmo. Como a paróquia se estrutura com a vila, como o Alvide se estrutura com o local onde eles respondem, né? Como a vila se estrutura com a cidade, como a cidade se estrutura com a capital, Salvador, como se estrutura com a província e como se estrutura com a corte, com Brasília, no nosso caso atual. Isso é uma rede de articulação, de cooperação, de conflito. Tem os interesses, tem os valores, e como eu já disse, não há diferença em canto nenhum do mundo. O que muda apenas é o verniz cultural. Ponto. Bom, característica desse Josino. É um brasileiro do interior, sensacional, cordial, no sentido buarquiano, é óbvio, né? Tipicamente daquela vida rural colonial brasileira, é o personagem que é gestado nesses ambientes.
pensa com o coração, gosta de se expandir social e coletivamente, hospitaleiro, expansivo emocionalmente. É o brasileiro típico e típico do interior, dessas construções que só nós temos, talvez. Isso quer dizer que não é violento? Não tem nada a ver cordialidade com não violência. Ele é tão violento quanto os outros, embora não de forma plástica, né, de forma expressa, mas integra o processo da violência. Qual o problema disso? Nenhum. Isso é uma constatação, simples constatação. Isso não nos faz piores nem melhores. E eu também vou ser muito breve, bastante breve, já que José citou Tolstói, A Morte do Ivan Ilitch, e como eu sempre digo, Rosa, eu estive na Rússia em 2018 para a Copa, e sempre digo que a diferença da Rússia para o Brasil é que a Rússia é o Brasil com bomba atômica, então eles são mais violentos, plasticamente, mais violentos de forma direta. Eles têm um processo da violência da guerra muito mais presente do que a gente. Mas como povo, a diferença é muito pouca. Muito pouca. Muito pouca. Aliás, eles têm bomba atômica, nós não temos. Então, há uma diferença grande do ponto de vista do estratagema militar e sociopolítico. E eu fiz aqui, José, já que você citou a morte de Ivan Ilitch, eu fiz um contraponto para dizer como Josino Veloso é superior a Ivan Ilitch. Ivan Ilitch começa com todas as vantagens da burocracia russa, é alçado pelo pai para ser juiz de uma corte local, com todas as ilusões da burocracia russa, muito parecida com a burocracia brasileira, extremamente parecida, diga-se de passagem, no processo de formação. E, ao longo do tempo, Ivan Ilitch caminha para o desespero. Eu pensei aqui, tem um pedaço aqui da obra, mas eu não consegui encontrar, então fui buscar o PDF para poder transcrever de forma literal. E há um dos trechos finais de Ivan Ilitch em que, depois daquela vida modorrenta, burocrática dele como magistrado, as aperturas financeiras, assim como Josino Veloso, embora provavelmente nos jornais russos as diferenças quando ele ganhava também apareciam na imprensa russa como um burocrata bem remunerado, como também aparece na imprensa brasileira atualmente, mesmo que isso se refira a aperturas pagas com muito atraso, assim como as 30 férias de Josino só foram pagas ao final. E Ivan Ilitch, como passa 1 ano, 2 anos, 10, 20, naquela vida que nada acontece, perfeitamente idêntica, igual como bota Tolstói no seu livro, eu pensei esse trecho. Ele diz: e à medida que a existência corria, tornava-se mais oca, mais tola. É como se eu estivesse descendo uma montanha, pensando que a galgava. Exatamente isso. Perante a opinião pública, eu subia, mas, na verdade, afundava. E agora cheguei ao fim. A sepultura me espera. Esse é um dos trechos finais da morte de Ivan Ilitch. E eu disse, e eu digo, Josino foi muito melhor. Josino começou mal, soldado, fez a forma dele chegar, subiu a cabo, foi ser delegado, foi para um local no fim do mundo, e lá transformou um fim do mundo num local habitável, num local em que ele levou civilidade. Muito melhor do que Ivan Ilitch. O fim de vida, enquanto Ivan Ilitch afundava na doença, na desilusão, no mau hálito da mulher, com quem ele estava casado há 20 e tantos anos, nosso herói Veloso vestia bermuda, chistosa, ouvia música moderna, bebia, estava com dinheiro e com a mulher de última geração. Nosso herói é muito maior. Muito obrigado. Tá bom, Rony, tá certo. Eu tenho 2 observações a fazer aí, uma sobre a Alemanha e Europa e essas coisas, e outra sobre Ivan Ilitch. Eu acho que o que distingue o nosso jeito de ser do europeu está citado por você mesmo, aí, pelo
e foi flagrado pelo o pai do Chico Buarque, o Sérgio. Sérgio Buarque de Holanda. Isso. E nós somos sentimentais. Então, todos os vínculos do Josino são estabelecidos assim, não é? Ele promete emprego na polícia para todo mundo. Ele faz casamentos, vira compadre dessas famílias todas, não é? Então, assim, esse jeito de pessoal de ser presença do Estado, ainda que uma presença precária, etc., faz do Josino, talvez, um personagem, faz dessa realidade uma realidade diferente de outros lugares, assim. Uma observação. Agora, quando você diz assim que é igual, que todo canto tem mazela mesmo, não tem jeito. A nossa história de violência, por exemplo, é muito escondida, né? Eu comecei a gostar de Leandro Carnal e obriguei, infelizmente, meus amigos a receberem os artigos de vez em quando que ele publica, né? Eu sei que eu sou desagradável, eu costumo fazer isso aos domingos. Mas, enfim, o que é que o Carnal... Quando o Carnal escreve um livro chamado Todos contra Todos, que começa a chamar a atenção para a nossa história de violência, uma coisa que às vezes passa sem percepção para os estudantes e para a gente na vida concreta. O quanto a história do Brasil é violenta, né? Só pensar que nós somos um país que manteve a escravidão. Então, apontar o dedo para os nazistas e para o Holocausto é mole para a gente, mas apontar o dedo para nós e para, não é? E para a perversidade da nossa estrutura econômica, né? Que se aproveitou da mão de obra humana nesse grau de perversão, é pouco. E o que é que a gente fez depois disso, se não estabilizar relações de violência que de vez em quando explodem, né? Eu li um livro jurídico esses dias, desculpe a divagação paralela aqui, mas não é nem para discordar, chama-se Assombros da Casa Grande, de um constitucionalista brasileiro. Depois, quando eu editar, eu tiro esse pedaço. Não tem nada a ver com o nosso livro, eu apago. Mas, enfim, em que ele revela o quanto a nossa história é uma história de violência, e, sobretudo, violência contra negros, né? Isso me chamou muita atenção, porque a gente estuda direito 5 anos e não passa em hora nenhuma pela história constitucional brasileira, pelo fato de que a nossa história constitucional é uma história de violências e tudo mais. E o cabo é o oposto, né? Ele resolve problemas sem violência. Os apelos dele são até para hipnose, não é? Um negócio meio caricato. Mas você tem razão, assim. Quanto a Ivan Illich, terça-feira tem artigo meu no Correio sobre o livro, aí vocês verão. Desculpe aqui essa... Mas só o que Ronivon disse, que o Cabo Josino é melhor, o próprio autor disse também, nessa frasezinha final, que ele diz: quem nasceu embaixo do banco nunca chega a se sentar, que foi Guimarães Rosa, que tem o aforismo de Guimarães Rosa. E o Cabo Josino sentou. Né? Ele nasceu embaixo do banco, mas ele sentou. Então, é exatamente o que você falou em relação ao romance de Tolstói. Quer dizer, ele se deu bem melhor, ele sentou no banco. Veja, é isso mesmo. O Anselmo começou falando que foi juiz em Canindé e Poço Redondo, e que ele ia, né, de uma região árida, de frente para o Rio São Francisco, uma região árida contígua à Bahia, que é esse território em que a narrativa se passa, né? Contendas do Papudo, né? E o Alvide, né? É aquela região ali adjacente ao Raso da Catarina, aquela coisa toda, etc. e tal. A violência até da própria natureza, né? Como o livro, como a parte dos sertões, né? Eu acho que é a terra, né? O homem, a terra e a luta, né? Então, assim, ele descreve muito aquela região. E Ronivon tem a experiência de ter vivido, né, numa espécie de Alvide. Mas eu acho que você está rebaixando Itabi quando você faz um negócio desse. Você está sendo cruel com Itabi. Concordo com o Zé Hollenberg. Itabi é uma capital em relação ao que tem lá em Poço Redondo e perto do Raso da Catarina. Ronivon já fez turismo comigo, viu, Anselmo? Já me levou para conhecer Itabi. Eu posso dizer que Itabi é muito melhor do que o Alvide, né?
Pode ter um Eu personagem. conheço desde que nasci. Pode ter um personagem como o cabo, né? Como um delegado, assim, a coisa toda, mas assim, a cidade é muito melhor. Não seja cruel, Rony. Eu fui juiz também naquela região, Gararu, Itabi e Lourdes. Pois é. Eu conheço bem também. Muito bem. Bom, no final eu apago esse pedaço aqui, porque eu divaguei demais. Mas, enfim, só para comentar, você vê, né? Como o livro desperta sensações. A gente foi na Rússia, foi com o Ivan Ilitch no frio russo com o cabo. Quem vai agora? Tem Edileide e tem Wesley pendentes ainda. Acho que o Wesley pediu primeiro. Fique à vontade, Wesley. Bom dia a todos. Primeiro, justificar a minha ausência no último encontro, né? E o atraso nesse. Uma questão familiar, eu já venho discutindo com o amigo José. Mas, enfim, consegui concluir a leitura do livro. E, embora tenha perdido o início da reunião, mas eu imagino que todo o aspecto mais, digamos, da primeira camada, né, da leitura já foi discutido, né? Eu só destaco que, em relação às outras obras, essa narrativa mais linear, né, desse romance. E para Mas você trazer... É proposital? É isso, porque aqui está um pouco complicado. Não, Mas, enfim, a minha abordagem, um livro que eu li recentemente, que acho que todo mundo conhece, é O Deserto dos Tártaros, é do Dino Buzzati. E eu comecei a fazer um paralelo entre o livro do Cabo Josimo com esse Deserto dos Tártaros. E a minha reflexão, né, e lógico que toda arte ela enseja essa interpretação pessoal, né? Eu encaro muito como essa abordagem, essa reflexão sobre o existencialismo, né? E trazendo um pouco sobre essa obra dos Tártaros. Um breve resumo, para a gente tentar achar esse paralelo. E o início é bem semelhante, assim, é um soldado, né, em um país fictício, que ele é designado para servir em um forte, e esse forte ele protege a região do país do suposto ataque dos tártaros, que nunca chegam, que há 30 anos não acontece nada, não há guerra no país, mas eles são designados para servir nesse forte, inicialmente por 4 meses, né? E ele termina ficando décadas, assim como o nosso cabo. E eu começo a fazer essa reflexão sobre qual é a importância, né, daquele trabalho dele repetitivo, daquela ausência de contato, até um uniforme que ele não tinha, né? Ele passa mais de 30 anos sem receber os seus direitos. E esse romance dos Tártaros é isso, sobre qual a utilidade, né? Você passa mais de 30 anos, vai em direção à sua aposentadoria, ao seu resto de vida, apenas para servir, né, um ideal, o governo que ele tanto elogiava e apreciava, e a vida passa com essa ausência de reflexão, né? E trazendo também para outro autor que explorou bem isso, que foi o Albert Camus, né? Meu francês não é muito bom. E ele fala sobre o mito do Sísifo, né? Esse trabalho de todo dia levantar uma pedra e todo mundo também conhece essa narrativa mitológica, né? E o que ficou para mim foi isso. Qual é realmente a utilidade, né? Qual é o propósito do cabo em se manter naquele serviço que vai consumindo a sua vida, a sua saúde, né? E em prol de um ideal, de uma esperança, uma expectativa de uma ascensão social ou profissional. Então, é essa a minha reflexão, né? Que também permeia outras obras. E só uma curiosidade que eu vi aqui na página 107, e todo mundo deve ter realmente percebido, quando ele cita a frase o país não é um país sério, né? O Brasil não é um país sério, que ele fala do orelhudo, né? Esse orelhudo, essa frase é atribuída ao Charles de Gaulle, né? Só que, na verdade, não foi ele, foi um
um diplomata brasileiro, Carlos Alves de Souza Filho, que citou essa frase, e no romance eles falam de orelhudo, que é o Charles de Gaulle. Enfim, achei curiosa essa citação, mas a minha leitura do romance é isso, é sobre realmente qual é, a gente pode buscar um debate filosófico do Sartre, enfim, mas é sobre o existencialismo e como às vezes você, em prol de uma determinação, de um ideal, você não percebe que sua vida está indo embora sem uma reflexão. Mas é isso, agradecer, pedir desculpa pelo horário e aprendi muito, sempre aprendo muito com essas discussões. Um abraço. É isso, não tem hora de entrar não, nem de sair, você seja sempre bem-vindo. Você lembrou O Deserto dos Tártaros, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Assim, no ano em que eu li o livro, eu fiquei tão impressionado que eu bati a última página e voltei para a primeira, assim, porque é exatamente isso que você disse, é um livro sobre o que é que a gente está fazendo, né? Embora pareça que o Wesley deu um grande spoiler, é mais ou menos óbvio o que vai acontecer. Qualquer orelha do livro vai dizer isso, né? Que é um livro sobre a espera, né? A espera de um evento incerto, uma existência dedicada ao cumprimento de um dever, né? O Cabo tem muito disso mesmo, é uma excelente analogia, né? Então, veja que a gente aqui já teve Van Litt, né, O Deserto dos Tártaros, comprova que o nosso autor é universal. Não é um exagero nosso de leitor ficcionado, mas é a natureza universal do texto dele. Edleide, você ficou por último, mas por uma razão simples aqui, você conhece mais do autor do que todos nós, né? Então, fique à vontade. Bom dia. Então, bom ficar por último, fala pouco. A primeira impressão que eu tive da obra foi esse chamamento, diferente das outras, para esses anti-heróis que já foram citados aí. Então, a gente vai sendo, né? Enquanto a gente vai lendo, vai recordando de personagens da literatura universal, né? Personagens marcantes. Então, para mim, a grandeza dessa obra, Cabo Josinho Viloso, está em Francisco Dantas criar, né, um tipo. Ele cria um tipo que fica na literatura universal, é impossível esquecer, Cabo Josinho Viloso. Como a gente não esquece Macunaíma, como a gente não esquece Dom Quixote, para mim esse é o grande marco dessa obra. É tanto que a gente não encontra a personagem dentro da obra, a gente já encontra com a personagem na capa, né? É o título, é a personagem que dá nome à obra, diferente das outras. Então, é esse grande, para mim, né, como já concordo, esse anti-herói. Recordei muito de Macunaíma no sentido do herói sem nenhum caráter, mas como vocês já frisaram, como eu vi muito a palavra, é a questão da manipulação, é a questão da máscara, que ele precisa e ele vai colocando. Eu percorro a obra e vejo que é a essência. Quem é realmente o Cabo Josinho Viloso, na sua essência? Porque ele é aquele tipo brasileiro, e tem um trecho que diz bem assim, acho interessante, ele dava um jeito a tudo. Recordei muito do jeitinho brasileiro. É aquele que está numa situação difícil, num ambiente difícil, mas que consegue se sobressair pela resiliência, né? Por esse processo de adaptação, e vai aí conseguindo ir tocando essa vida. Só que, como se falou muito, a gente percebe que
Foi, eu acho que Hollenberg, eu precisei sair, né? Quer dizer, precisei não, caiu o sinal, e eu não sei se... Mas Hollenberg, no início, falou disso, né? Um contexto, assim, da questão da ditadura, creio que foi lá no início da sua fala, mas alguém mencionou, né? Então, tem aí, já no final, quando ele fala dessa máscara, que é colocada como foi como uma força que governava, que ele manipulava com facilidade. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que talvez toda essa marca que a gente vê aí, ele pacificador, ele que impõe a ordem sem violência, talvez não fosse a essência dele, mas fosse essa máscara necessária para chegar ali e conseguir, né, a despeito de não ter apoio do governo, não ter uma situação, não ter um contexto ali favorável à imposição da ordem de outra forma, ele não tinha como lançar a mão das armas que ele insinuava, mas ele não pegava, mas que ele sempre mencionava, né? Vou ali, vou pegar, mas a gente não via. Então, essa eu não vou dizer o termo assim, camuflagem, mas no final, tem aqui, eu vou para o parágrafo final mesmo, o testemunho do narrador aqui nesse, né, do Justino Vieira, que é o Vieirinha, né, que está lá acompanhando no início, quando ele diz assim, que em um momento em que Justino, ele está né, ele está embriagado, Justino diz assim, que o cabo Josino tem uma hora lá que ele deixa transparecer, e para mim, ele diz assim, que não se deve considerar, mas, sob o peso ou a influência do álcool, ele diz o seguinte, remeto a um trecho do nosso último diálogo, né? O Vieirinha falando. Palavras que a princípio me arrepiaram foram aquelas em que o cabo, exaltado pelo fogo da cachaça, declarou sua admiração a Valenciano, justo porque este assassinava e, ao mesmo tempo, tinha pena da criatura. Então, no fundo, numa hora em que, sob o peso do álcool, ele não teve como resguardar essa concepção, ele deixa claro a admiração dele pela violência. E mais, o narrador diz, é como se mordesse e assoprasse. Ele admirava o Valenciano por isso, né? E isso causa, né, certo aturdimento. Ele diz assim, eu fiquei aturdido e deploro hoje aquela minha cegueira. Então, ele mesmo diz que ficou cego diante desse perfil. Ele não percebeu o cabo Josino, o que, no fundo, esse cabo realmente era. Então, é alguém que usa, né, dessa capacidade de adaptação o tempo todo. Ele vai correndo toda a obra, mas que tem uma hora em que deixa transparecer. E aí eu me pergunto, também isso não é do perfil, né, da própria história do Brasil? O Brasil é visto como esse país, né, onde não tem... voltando aí à escravidão que você falou, né? A escravidão no Brasil, ela foi aqui, não veio, né, com guerras, a abolição, né, foi todo um processo pacífico, né? Foi uma lei que foi assinada e se esconde, né, todas as lutas. O próprio país é conhecido, próximo a fevereiro, como o país de carnaval, mas que tudo aqui, né, é conquistado em nome da paz. A própria independência se passa a ideia que foi apenas um grito, né? Claro que hoje, os estudantes de agora têm já essa visão histórica, mas eu recordo que foi assim que me ensinaram, né? E como, só com um grito, independência ou morte, o Brasil ficou independente.
da nossa história, esse querer mascarar as revoluções que existem aí por baixo, escondidas, né? Essas histórias são silenciadas, né? Tudo, né? A luta das minorias. Na história do país, isso fica subentendido e só aquele que vai mais a fundo conhece, né? Porque é preciso que se passe essa história, essa visão do Brasil como país ordeiro, né? Onde tudo se resolve pela paz, todo mundo é muito pacífico. E é justo se adaptar. Esse é uma personagem que diz do nosso próprio, do traço, né? A gente sabe aí, né, das revoluções, a gente sabe das pessoas que contestaram, a gente sabe do que acontece nos bastidores, mas a grande imagem que quer se passar é essa. É a abolição que vem sem violência, é a independência que vem sem violência, não existiu processo de separação nenhum no Brasil, tudo foi muito arrumado sempre pela paz. É uma grande máscara. E aí essa personagem traz essa grande máscara do início ao fim. Diz, né, desse próprio período aí da ditadura, que até hoje é uma máscara tão bem colocada que até hoje se pergunta, e realmente aconteceu? Né? Realmente aconteceu? Essa violência toda aconteceu? E tantos filmes aí vêm falam, mas hoje se questiona, né? Tudo foi uma grande... É tanto que chama revolução também, né? Ditadura para uns, para outros revolução, né? Então é isso. É o nosso Brasil, o jeito de que se quer passar da imagem do nosso povo, uma imagem que é vendida realmente, mas que diz no seu escondido, no recôndito, do sangue de muita gente, né? De muito sangue derramado, de muitas vidas perdidas. E Cabo Josinho Viloso vem para fazer a gente pensar nessa máscara aí, que se tenta colocar o... Obrigado, Edileide. Sobre a ditadura, eu queria fazer um comentário sobre como ela aparece no livro passado e nesse. É engraçado porque, me corrijam se eu estiver errado, Chico Dantas, ele bate, vou usar essa expressão, né? Ele, obviamente, bate no golpe militar, mas bate em quem se aproveitou dele politicamente também. Quem se vitimizou com ele. Ele não tem uma visão, digamos assim, purista, né? Ele no livro passado, ele enxerga quem se valeu de uma suposta perseguição, né, que foi o Gileu Bicalho, não é, para construir carreira política. É óbvio que isso é uma exceção, mas ele não nega que isso ocorreu. Então ele registra aqui que é esse personagem. Mas aqui ele ridiculariza a ditadura. Ele ridiculariza a ditadura quando um pelotão do Exército vai parar no Alvide procurando comunistas, né, naquele fim de mundo. Né? Tá, tudo bem, as guerrilhas aconteceram, os guerrilheiros fugiram pelo interior, etc., foram parar lá no Bico do Papagaio. Mas, enfim, né, Lamarca morreu no sertão baiano, tudo bem, mas, assim, o que ele quis dizer é que o Exército ia procurar comunista onde o Estado nem chegava, né? Uma coisa que faltava tudo no lugar, mas chegou um pelotão do Exército. Então, ele ridiculariza a Revolução. E, de vez em quando, aqui, ele também, em outras passagens, ele anota, né, que o patriotismo dele decresce a partir daí. Ele começa a ver que o país que ele acreditava não era aquele. A gente já está batendo as 2 horas, eu falei muito, interrompi vocês no fluxo, mas antes de encerrar, eu queria compartilhar... Alguém quer a palavra? Eu queria compartilhar aqui um artigo da Folha de São Paulo de 2005, contemporâneo com o lançamento do livro. Eu vou passar aqui para a tela, só um segundinho.
deixar a tela limpa só com ele. Compartilhar. Me digam se conseguem ver, mas o texto diz assim, né? É um texto do Caderno Mais, vai para o grupo, mas é só para registrar. Do dia 29 de maio de 2005, Caderno Mais é da Folha de São Paulo. Né? Cabo Josino Viloso, lance de Francisco Dantas, sobre um militar pobre, ignorante e autoritário, que vive no agreste, perde força porque não consegue se resolver entre o cordel e o tratado sociológico. Me perdoe, Nelson de Oliveira, mas assim, eu acho que ele não entendeu o livro, né? Não. Tem uma coisa que o Josino não é autoritário. Então, assim, é muito complicado prosseguir aqui no restante. Mas ele diz coisas que são pertinentes também. Por exemplo, a gente falou aqui de João Grilo e Chicó, ele fala também, tá vendo? Ele faz analogia. O Policarpo Quaresma que eu mencionei, ele também enxergou. O Macunaíma, que Edileide citou agora há pouquinho, também está aqui, não é? E outros aqui que eu não conheço, reconheço que são mencionados por ele. E aqui, ao final, ele diz assim: o nosso cabo teve a sabedoria cartesiana de adaptar-se ao alvide e somar a seu favor posturas contraditórias, o amor à própria pele e o respeito à autoridade do alto comando, o temor a valenciano e o ardor patriótico travestido de civismo matuto. Porém, o registro desses feitos apresenta aqui e ali os defeitos de mera caricatura. Vamos lá, né? Se é uma novela, um romance picaresco, tem que ser caricatural mesmo, né? Não é, então não é defeito, é traço. E no traço do livro. E no Cabo Josino Viloso, o conflito entre a baixa e a alta cultura livrescas põe em risco o prazer da leitura. O dele, né? O meu, não. Eu realmente acho que a briga entre o que nele é cordel, a balandragem, o faroeste caboclo, e o que é tratado sociológico, o painel da sociedade sertaneja, atrapalha a diversão e o deleite. A dele, né? A gente passou a manhã toda aqui achando que não atrapalhou. O atual fracasso da vertente picaresca na literatura brasileira se deve ao seu apego aos ditames do realismo narrativo. No romance de Dantas, o excesso descritivo, a grande quantidade de pormenores, o respeito à cronologia e à linha reta anulam o efeito satírico de muitas passagens do livro. Discordo novamente. O humor se perde não só na tirada moralista, mas também na multidão de detalhes, característica típica da literatura mais pretensiosa. Se tem uma coisa que o livro não é moralista. Não. Ele é, até, em um certo ponto, imoral, no sentido de amoral, né? Então, me perdoe aqui o autor de O Pequeno Dicionário de Percevejos, né, que fez essa crítica. Eu vou ficar com o nosso debate de hoje, né, com as nossas observações, que eu achei que enxergaram melhor o livro, né? O que Ronivon colocou da vivência dele, de conhecer personagens como o Cabo, né? De saber que esse Cabo é verossímil, né? Vale muito mais do que a alegação de alguém que não viveu essa realidade, de considerar que isso é caricatural demais, né? Ou seja, a segunda crônica da Folha de Livros de Francisco Dantas, que são assim depreciativas. Lembra que teve acho que foi da Coivara da Memória, que você postou também aí. Não sei se é o mesmo autor. Não, é outro. O de Coivara, não foi de Coivara, não, dos Desvalidos. Marcelo Coelho. Na reunião passada, Edileide, inclusive, percebeu que Sob o Peso das Sombras há uma referência que o Vieirinha faz, o Josino Vieira, né? Justino Vieira. O Justino Vieira faz aos coelhos da vida, né? Pessoas que passam aí para criticar sem profundidade. Eu tinha passado sem perceber disso, mas ela notou, chamou a atenção, os coelhos da vida, né? Marcelo Coelho não sei se é vivo ainda, mas é um grande jornalista. Eu era leitor assíduo dele na Folha, mas ele realmente foi infeliz no ataque a Chico Dantas. Eu vou compartilhar isso aqui só para a gente ter no grupo, como um documento, e os outros artigos que eu pesquisei para poder fazer a apresentação de hoje. Se ninguém mais quiser
Edeleide quer. Fique à vontade, Edeleide. Está sem áudio. Edeleide está sem áudio. Então, depois dessa crítica que você leu, eu recordei de uma passagem dessa obra bastante leve, em que eu parei assim, sorri bastante. Então, tem hora, se dizer de Leide, né, muito que é feita a leitor, né, e leitores. Tem hora que a gente se pergunta como é que foi feita essa leitura, porque para definir, por exemplo, Cabo Josino como autoritário, não existe nenhuma palavra, não existe uma expressão, não existe nenhum contexto que respalde essa análise, né, literária aí. Mas aí tem aqui a questão do cômico, né, na obra. Quando ele diz, isso está na página 126, e foi assim o que mais também com relação ao estilo de Francisco, a forma como ele dialoga com o leitor, a forma como ele faz a gente, né, se sentir tão à vontade. E daí, como pertença mesmo. Vai, conversa, e assim, enfim, vamos deixar mesmo a grande novidade que concerne ao cabo para o capítulo seguinte. É melhor. Esta parte está muito quebrada. E ele diz a cada um de nós: adiantem-se, porém, que foi daí para frente que veio a degringolar e meteu a mão no barro. Bebam água, descansem um pouco, voltem para cá. De uma espontaneidade, né, de uma literatura, precisa realmente ser muito grande escritor para dizer ao leitor: bebam água, descansem um pouco e voltem para cá, sem perder sem perder a veia, né, de um grande leitor. Imagine uma frase trivial, né, posta numa obra, mas que nesta obra condiz. Esse jeito popular de ser, né, do brasileiro. Então, fala disso também, dessa informalidade, dessa espontaneidade, que cabe muito bem, né, numa novela como Cabo Josino Veloso. É isso, gente. Obrigado pela Tchau. participação. Conseguimos aqui um bom tempo do sábado, né? É um exercício quase heróico, né? Se falamos de um anti-herói, quase heróico a gente falar de um livro 2 horas seguidas num sábado de manhã, né? Eu vou perguntar se alguém quer que faça edição de alguma coisa. Eu acho, Ronivon, que você deveria pedir para retirar seus comentários sobre Itabi, comparando com Alvide. Eu achei que pegou forte com a sua cidade natal. O pessoal lá não vai gostar disso. Não, nada, não tem porquê, não tem diferença. Quando eu comparo o Alvide e Brasília, não tem diferença do Alvide para Brasília. Não, Itabi. A diferença em Brasília você bebe vinho Peramanga. Em Alvide bebe cachaça. Mas a coisa, não tem diferença. O que eu quis mostrar não é nem depreciar, não, mas é dizer que é um contexto único. Não há diferença entre uma ponta e outra. Entre a vila, a paróquia, a vila, a cidade, a capital, a província e a corte. Não existe diferença. Todos estão dentro de um elo. Perfeito. E aí eu termino com 2 citações. Uma de Terêncio, né? Sou humano e tudo que é humano me diz respeito, né? Então, assim, quando a gente está falando de personagens e está buscando as características dele, a gente sempre vai poder aprofundar essas camadas e tudo. Então, você enxerga o que você viu, né? Eu vejo outras coisas, o Wesley vê outras, Edeleide, Rosa, os que estão presentes ainda. E uma outra do Fernando Pessoa, que disse, né, que aquela passagem bonita em que ele comenta o Tejo, né, que é o rio da aldeia dele, né? Então, quando a gente se enxerga, ainda que esses personagens, essa narrativa seja baiana, mas é uma narrativa nordestina, né? Quando a gente se enxerga, a gente tem essa sensação de pertencimento e tudo, né? A gente vê que o valor da literatura como, digamos assim,
deixa eu procurar a expressão, como uma conexão com o universal, né? Ivan Illich. Irmãos Karamazov, se queres cantar o mundo, cantas primeiro a tua aldeia, né, Tá Ron? vendo? E tá Isso bom. aí. Irmãos Karamazov, Don Quixote, né? Tudo isso dialoga com a obra escrita por um sergipano. Então, ficamos por aqui. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração, por terem embarcado no projeto e seguirem comigo aqui. Paz e bem. Tchau, tchau.